gente, bom dia a todos. Está acabando a semaninha. Para nossa alegria, sexta-feira, vem em final de semana. Falta pouquinho. Esse assunto aqui é extremamente relevante para o Enem. A gente hoje começa a entrar em América Portuguesa, Brasil colonial. Antes, para a gente compreender o Brasil colonial, a gente tem que voltar um pouquinho, entender o Brasil pré-colonial, que é de 1500 a 1530. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, gente. Por que não houve uma colonização efetiva do Brasil de início? Portugal não encontrou as chamadas, os metais preciosos, prata e ouro. Isso desestimulou um pouco Portugal. E Portugal também estava envolvido num comércio muito mais rentável, muito mais lucrativo, que era o comércio com as Índias, né, com o Oriente, com a Ásia e com a África. As especiarias que nós já vimos, os artigos de luxo, isso era muito mais interessante para Portugal dar sequência nesse comércio. Além disso, tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Num primeiro momento, o que Portugal fez foi a exploração do pau-brasil. O pau-brasil conhecido como pau de tinta. Dessa maneira, extraiu o que, gente? Extraiu um corante que tingia os tecidos na Europa, beleza? Tinha um valor relativo no mercado europeu também. Então, no primeiro momento da colonização, ficou restrito à costa do Brasil, sob a exploração do pau-brasil. Certo, gente? Outra coisa importante também, ataques dos corsários. Nós vimos que o mundo foi dividido pelo Tratado de Tordesilhas, de 1494, entre Portugal e Espanha. O Novo Mundo, a América, foi dividido entre esses dois países. Só que os demais países que se atrasaram com as grandes navegações, como é o caso da França, da Inglaterra, da Holanda, não aceitaram o Tratado de Tordesilhas. Lembrando que o rei da França, Francisco I, dizia onde está no Novo Testamento que o mundo deve ser dividido entre Portugal e Espanha. Isso vai implicar no quê? Em diversos ataques corsários de piratas franceses, ingleses e holandeses nas fortificações do Brasil, na costa brasileira, para roubar o pau-brasil. Certo, gente? Dúvida até aqui? Esse assunto é bem batido, já está mais ou menos na cabeça de vocês. Não houve povoamento. O que a gente tem que entender, então, do período pré-colonial do Brasil? Não houve uma colonização efetiva do Brasil, exatamente. Colonização, de fato, só mais adiante. Até aqui tudo bem? Posso seguir? Período colonial, gente, de 1530 a 1822. Aqui é importante, por quê? Porque Portugal percebeu que precisava tomar posse do território brasileiro, precisava exercer uma colonização mais efetiva, porque havia diversos ataques de outros países, houve ocupação francesa no Rio de Janeiro, e Portugal, para garantir, assegurar a posse da terra, precisava exercer a colonização propriamente. O que Portugal vai fazer? Em 1530, Martim Afonso de Souza vai fazer a primeira expedição de reconhecimento do litoral brasileiro e, além disso, ele tinha o objetivo de colonização, povoamento e defesa, sobretudo contra os ataques dos corsários franceses e ingleses. Para a gente entender melhor o Brasil colonial, convém a gente dividir em tópicos, em administração colonial, sociedade colonial e economia colonial, para assimilar a nossa aprendizagem. Então vamos por partes, gente. Administração colonial. O que é importante a gente compreender desse período? Que o Portugal não tinha recursos suficientes para poder exercer a colonização do Brasil. Portugal vinha de uma crise econômica, Portugal sofria a concorrência dos outros países europeus no comércio com as Índias, a França, a Inglaterra também dominavam essas rotas e Portugal não estava passando por um momento econômico satisfatório, favorável. Portugal, então, vai terceirizar a particulares a tarefa da colonização do Brasil e vai, sobretudo, se encarregar da parte burocrática, da parte dos impostos e tal. O que acontece? Em 1534, Portugal divide o Brasil em vários grandes lotes. São 15 lotes, as chamadas capitanias hereditárias. Só que as capitanias hereditárias, elas não conseguem ter um sucesso relativo devido à imensidão, à vastidão do território brasileiro. Apenas duas delas conseguem ter êxito. Pernambuco, mais ao norte com Duarte Coelho, e São Vicente com o próprio Martim Afonso de Souza, através da produção do açúcar. Depois a gente vai ver mais adiante os detalhes desse êxito, desse relativo sucesso dessas duas capitanias. Professor, como que se dava a base jurídica das relações das capitanias hereditárias? Vocês têm que compreender para o dia da prova do Enem dois documentos básicos: a carta de doação e a carta de foral. Esses dois documentos caracterizavam a transferência do rei para esses donatários. Quem eram esses donatários? Eram pessoas de uma relativa posse, eram pessoas que tinham, de certa forma, um prestígio social muito grande
e recebiam do rei esses pedaços de terra, essas capitanias ou donatários, e tinha que a tarefa de acelerar o processo de povoamento e de colonização do Brasil. E esses dois documentos marcavam esse processo de transferência da coroa portuguesa para particulares. Carta de doação era o documento relativo à posse. Professor, eram proprietários da terra? Não, eles tinham apenas a posse, o usufruto. A propriedade da terra era de quem? Do rei de Portugal. Carta de foral caracterizava os direitos e os deveres desse colono, desse donatário. Por exemplo, um direito que ele tinha de distribuir pedaços de terra para as pessoas que quisessem povoá-la, tal, que eram chamadas sesmarias, né? E um dever que ele tinha era o quê? De pagar os impostos relativos aos metais preciosos que ele encontrasse. Todos os metais preciosos que ele encontrasse, ouro, prata, ele tinha que pagar o quinto ao rei de Portugal. Certinho até aqui? Ok? Beleza. Vocês devem estar se perguntando aqui, mas por que então, professor, você tinha mencionado que as capitanias, de uma maneira geral, foram todas fracassadas? Por vários motivos, vários fatores. Primeiro deles, falta de recurso dos donatários. Gente, o Brasil era uma imensidão, um território imenso, que possuía um clima quente e úmido, e também era difícil penetrar nas matas devido ao que? A vegetação muito densa. E muitos dos donatários não tinham recursos suficientes para poder desenvolver essa colonização, povoamento, e também não era interessante para eles, porque no primeiro momento eles não iam ter um retorno imediato disso. Então, muitos nem chegaram a assumir as capitanias hereditárias, nem vieram de Portugal para assumir. Então, isso é um fator. Isolamento das capitanias. Esses 15 pedaços de lote aqui não tiveram uma coesão, uma ligação e tal, ficaram isolados. Isso também favoreceu a desarticulação e o fracasso das capitanias. Distância de Portugal. Não havia um transporte efetivo, não havia uma comunicação com a metrópole portuguesa, isso também fez com que as capitanias ficassem isoladas. Além disso, nós não podemos esquecer, houveram diversos ataques indígenas nesse período. Os índios resistiram sim à escravidão do branco europeu e muitos índios queimavam, por exemplo, as plantações de cana-de-açúcar, atacavam à noite os colonos, os donatários. Isso também dificultou o estabelecimento das capitanias hereditárias. Certo. Qual é a solução do governo português para poder dar mais coesão, mais centralização, um papel mais efetivo na administração das capitanias hereditárias? Governo geral, gente, de 1549. O que o governo geral vai ter como objetivo? Centralização administrativa. Professor, acabou as capitanias hereditárias? Não, ela vai coexistir com o governo geral. O governo geral, na verdade, vai ter o papel de auxiliar esses donatários, essas capitanias hereditárias, para ter uma administração mais eficaz. Certo, gente? Até aqui? Beleza? O que acontece, então? Portugal, a coroa portuguesa, vai enviar para o Brasil diversos governadores gerais. O primeiro deles é Tomé de Souza, gente, que vai governar de 1549 a 1553. O que Tomé de Souza vai trazer de importante para o Brasil? Primeiro regimento. O que é o primeiro regimento? Primeiro conjunto de leis. Vai também fundar a primeira capital do Brasil, Salvador, na Bahia. Por que Salvador, gente? Porque Salvador estava no ponto médio. Salvador estava aqui, ó, no ponto médio, podia permitir uma maior articulação entre as capitanias. Certo? E era uma cidade também em elevação, uma acrópole. Isso foi importante também. Além disso, tem outra coisa que a gente não pode esquecer. Tomé de Souza vai trazer os primeiros auxiliares do governo, que é o ouvidor-mor, encarregado da justiça, o provedor-mor, encarregado das finanças, e o capitão-mor da defesa, sobretudo para coibir os ataques dos corsários. Certo, gente? Trouxe também os jesuítas, Manuel da Nóbrega, para o papel de conversão dos indígenas, lembrando que havia um avanço enorme do protestantismo na Europa e o Novo Mundo significava o quê? Significava que a Igreja Católica podia expandir a sua fé, expandir o cristianismo aqui também, certo? Em seguida, nós temos Duarte da Costa, gente. Duarte da Costa vai governar de 1553 a 1558. O governo dele vai ser caracterizado pelo seguinte: invasão francesa ao Rio de Janeiro, em 1555, mais conhecida como França Antártica, tio. Exatamente, conhecida como França Antártica. Além disso, ele vai trazer mais um jesuíta, José Anchieta, que vai se juntar
com o Manuel da Nóbrega, vai fundar o Colégio de São Paulo. Junto ao Colégio de São Paulo vai ter uma vila que posteriormente vai dar origem à cidade de São Paulo. Certinho até aqui? E o governo dele também pode ser caracterizado pela não expulsão dos franceses. Eles não conseguiram expulsar os franceses porque não tinha soldados, não tinha armamentos suficientes. Ok? Já o governo Mendes Sá, de 1558 a 1572, foi a consolidação das capitanias hereditárias e dos governos gerais também. Por quê? Porque ele consegue expulsar os franceses através da ajuda de seu sobrinho Estácio de Sá, que era o chefe militar, combate os indígenas, consegue também inibir a resistência indígena e consolida o governo geral. Professor, não vou lembrar disso no dia da prova. Não vou conseguir, professor. Ninguém me ama, ninguém me quer, tal. Tem um macetezinho que vai ajudar vocês, gente. Primeiro deles, ó. Todo, doidinho, morde. Nossa, professor, o que é isso? Todo doidinho morde. Todo. Repete com o titio aqui, ó. T, Tomé de Souza. Doidinho, D, Duarte da Costa. Morde, M, Mendes Sá. Titio Matheus, não gostei. Tá bom, tem um que vocês vão gostar. Tesão. Demais. Mata. Tem que ser sensual. Tem que ser sensual. Tesão demais mata. Não vai esquecer do dia da prova. Certo? Ok? Então vamos repetir com o titio lá. Então, todo mundo vai. Todo doidinho e morte. Ou então, tesão demais mata. Sensual agora. Tesão demais mata. Certo? Beleza até aqui, gente? Tudo bem? Tranquilo, então vamos encerrar. Vai ficar perto aqui? Ok, né?